cada segundo ela gira 40 graus. Então, qual é a parada? Nesse movimento circular, a gente vai ter uma outra velocidade. Essa velocidade aqui, ela vai ser chamada agora, antes a gente só chamava de velocidade, né? Mas agora ela vai ser chamada de velocidade linear. Né? Vamos supor que essa bolinha, lembra no meu exemplo? Ela tinha percorrido 3 metros em 3 segundos, só que girando. 3 metros em 3 segundos. Aí, 3 metros sobre 3, velocidade era 1. Show de bola. Mas e se eu tivesse dito para você, ó, essa bolinha girou 120 graus em 3 segundos. Ou seja, se eu tivesse fornecido, ao invés de te fornecer o ΔS, que é o comprimento, né, que a bolinha percorreu, se eu tivesse dado para você o Δθ, que é o ângulo que ela girou, ela não está no movimento circular? Né? Eu poderia falar para você, ó, essa bolinha aí percorreu 50 metros. Deu uma volta completa. Uma volta completa é 50 metros, ela percorreu 50 metros. Mas eu poderia ter falado para você, essa bolinha girou 360 graus. Também estou te dando a informação de que ela deu uma volta. Entende? Então aqui, ó, ela ter andado essa distância ou ela ter girado esse ângulo, também é uma forma de velocidade. Pô, essa bolinha está girando 120 graus em 3 segundos. Então ela está girando 40 graus por segundo. É uma velocidade. Eu sei que a cada segundo ela gira 40 graus. Cada segundo ela gira 40 graus. Cada segundo ela gira 40 graus. Então, qual é a parada? Nesse movimento circular, a gente vai ter uma outra velocidade. Essa velocidade aqui, ela vai ser chamada agora, antes a gente só chamava de velocidade, né? Mas agora ela vai ser chamada de velocidade linear. Tá? Ou tangencial. É o nome dessa velocidade agora pra gente, que é a velocidade linear, né? É uma velocidade tangente, a velocidade dela tá para cá, depois tá para cá, ó. Então ela tem uma velocidade linear que vai se preocupar com os metros que ela está percorrendo. Mas eu também vou poder calcular a velocidade angular. O que é a velocidade angular? É o ângulo que ela está descrevendo dividido pelo tempo. Isso vai ser a minha velocidade angular. Então, nesse movimento, você tem duas velocidades. Você pode dar duas velocidades para a bolinha. A velocidade linear e a velocidade angular. Então, aqui, ó, não vai ser mais velocidade constante. São velocidades constantes. No movimento circular uniforme, as suas velocidades são constantes. Tanto a linear quanto a angular. Calma que eu já vou fazer um exemplo para você. Além disso, tem outra coisa importante que a gente precisa saber do movimento circular, que é o período e a frequência. O que é o período, gente? O período é o tempo de uma volta. É você pegar o intervalo de tempo e dividir pelo número de voltas. Isso é o período. Tá? Por exemplo, o período de rotação da Terra é o tempo que demora para ela dar uma volta em torno de si mesma. O período de translação da Terra é o tempo que demora para ela dar uma volta em torno do Sol. Né? Então, o período é o tempo para dar uma volta. Que é você pegar um intervalo de tempo e dividir pelo número de voltas. O que seria a frequência? Calma que eu vou fazer um exemplo agora e vou te mostrar tudo. Mas o período é uma coisa que, né, você usa no teu dia a dia esse termo. A frequência, ela é o contrário do período. A frequência é o inverso do período. Se o período é o tempo de uma volta, a frequência é quantas voltas você deu por segundo ou por minuto. Isso é que vai ser a tua frequência. Então, vou te dar um exemplo. Vamos lá. Exemplo. Uma bolinha gira, ela executa 20 voltas em
10 segundos. Tá? E ela tem um raio de movimento ali de 5 metros. Então o raio aqui, ó, o raio da circunferência, né? Do movimento circular que ela está executando, esse raio vale 5 metros. E ela, você ficou marcando ali, ó, você marcou um cronômetro ali, 10 segundos. Em 10 segundos você viu que ela girou 20 vezes. Tá bom? Pronto. Aí eu pergunto para você. Letra A. Qual é o período dessa bolinha? O período é o tempo de uma volta. Tem uma fórmula para isso. Mas você consegue fazer isso de cabeça, cara. Pô, se em 10 segundos ele girou 20 voltas, são 2 voltas por segundo. 2 voltas por segundo, pô, se em 1 segundo ele deu 2 voltas, cada volta ele deu meio segundo, ele demorou meio segundo. O período é o quê? É o tempo de cada volta. Escreve isso aí. Período, puxa uma setinha, bota aí, ó. O que é o período? Tempo de uma volta. Tempo de uma volta. Então aqui, ó, se eu fosse calcular o período, ora, mole. Vamos pegar o tempo que tu marcou. Tu ficou marcando 10 segundos ali e vendo a bolinha girando. 10 segundos. Tá, então tá aqui, ó. O tempo que você marcou, esse ΔT é o tempo que você marcou, um intervalo de tempo qualquer. Você marcou um intervalo de tempo qualquer de 10 segundos. Só que nesses 10 segundos, ó o N aqui, ó, o N é o número de voltas. O cara executou 20 voltas. E aí 10 dividido por 20 vai dar meio. Meio segundo é o período, é o tempo de cada volta. Perfeito? Aí na letra B eu falo para você assim, qual é a frequência? Bom, você já achou o período, agora você quer calcular a frequência. A frequência é o inverso, cara. A frequência vai ser... Pô, então, pega a quantidade de voltas que você deu e divide pelo tempo. Se você deu 20 voltas em 10 segundos, significa que você, ó, 20 dividido por 10 dá 2. Significa que você deu 2 voltas por segundo. Esse 2 voltas por segundo ficou conhecido como Hertz. É a unidade da frequência. Então o Hertz, ó, frequência pode ser dada em 2 unidades, basicamente. É o Hertz e o RPM. Hertz é número de voltas por segundo. Isso aqui, ó, é voltas por segundo. É o Hertz. O RPM é rotações por minuto. Então, o RPM é por minuto. Para você passar de lá para cá, mole, pô. Se o cara deu 2 voltas por segundo, em 1 segundo ele deu 2 voltas. Em 2 segundos ele deu 4 voltas. 3 segundos ele deu 6 voltas, né? Então, assim, se ele deu 2 voltas em 1 segundo, em 1 minuto, ele vai dar 120. Porque ele vai dar 2 mais 2 mais 2 mais 2. 1 minuto tem 60 segundos, né? Então, para você passar de Hertz para RPM, multiplica por 60. O caminho contrário, divide por 60. São as 2 unidades que podem aparecer para frequência. Então, frequência é quantidade de voltas por segundo ou por minuto. E período? Período é o contrário. Período é o tempo de cada volta. Então, no período, você bota uma volta e vê o tempo que foi. Na frequência, você bota 1 segundo e vê o número de voltas que foi. Um é o inverso do outro. Tá vendo? Show de bola. Aí aqui, nesse mesmo problema, eu poderia calcular pedir para você calcular, por exemplo, a velocidade linear. Nesse meu exemplo. Ora, velocidade linear é ΔS sobre ΔT. É a distância percorrida dividido pelo tempo. Certo? Só que olha só. Qual é a distância que o cara percorre em uma volta?
Em uma volta, a distância que você percorre em uma volta é o 2πr. Lembra disso ou não? Isso é da matemática, hein? Vou puxar um OBS aqui, ó. Aqui embaixo. OBS. O comprimento de uma circunferência, ou seja, o perímetro. O comprimento da circunferência é dado por 2πr. Tá? Esse é o comprimento da circunferência. Pensa naquela pizza agora, sexta-feira, diretor. Aquela pizza com borda de catupiry, hein? Sabe qual é? Hoje é dia, né? Aquela pizzazinha com borda de catupiry. Aí você quer medir quantos centímetros você tem de borda de catupiry. Se ligou, diretor? Tu quer medir aqueles centímetros ali, certo? Então, aquele tamanho ali, ó, da borda de catupiry é calculada por 2πr. Você tem o raio da pizza, certo? Que os caras vendem, né? Pizza de 40 centímetros, 50 centímetros, aquele ali é o diâmetro. Uma pizza de 40 centímetros é porque tem um raio de 20 centímetros. 40 centímetros é o diâmetro. O raio é 20. Então, você vai botar 2π vezes 20 centímetros. O π é aproximadamente 3, né? 3,14. Então, se você botar 3 aí, ó, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 20, 120. Então, aquela borda de catupiry tem 120 centímetros, é mais de 1 metro. Boa. Por isso que essa fórmula, diretor, a gente costuma lembrar dela assim, ó. É a fórmula do cachupiri. Tá ligado? O chu, aqui é o chu, é o 2. Hã? Isso é só pra quem é poliglota, hein? Isso aqui tem que... Vamos ver se tua cultura inglesa tá em dia aí, ó. Aqui, ó. Cachupiri. Cachupiri. O comprimento da borda. Comprimento da borda, tu lança um cachupiri. Muito bem. Então volta pra cá. Para você calcular a velocidade dessa minha bolinha aqui, que tá girando, o que você faz? Velocidade é ΔS sobre ΔT. Qual é o ΔS de uma volta? O ΔS de uma volta é o 2πr, pô. Que é o comprimento de uma volta. E qual é o tempo que você gasta para dar uma volta? O tempo que você gasta para dar uma volta é o período. Olha lá. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o ΔS de uma volta. Esse aqui é o ΔT de uma volta. Então você pode calcular a velocidade fazendo 2πr, que é 5, sobre o período que tu já achou que é quanto? Meio. Aí isso aí vai dar 20 π metros por segundo. Porque 5 dividido por 0,5 dá 10. 10 vezes 2, 20. 20 π. Deixa o π mesmo. Tem gente que fala assim, professor, o que eu faço com esse π aí? Não, se a questão não disser nada, o π vai estar lá na resposta. O π acompanha, deixa o π. Às vezes ele pede para você trocar π, né? Chamar π de 3. O π igual a 3. Aí beleza, esse π for igual a 3, você troca. Aí aqui seria 60. Aqui, ó. Letra D. Vamos calcular a velocidade angular. Como é que eu calcularia a velocidade angular desse movimento? Velocidade angular é o ângulo descrito dividido pelo tempo. Certo? Aí vamos lá, presta atenção agora. Para eu calcular a velocidade angular, vou fazer igual eu fiz em cima. Qual é o ângulo de uma volta? O ângulo de uma volta completa. Esse aqui é o ângulo que ele girou, né? Em uma volta completa, ele gira 360 graus. 360 graus. E quanto tempo ele gastou para dar uma volta completa? O tempo que ele gasta para dar uma volta completa é o período. O período é o tempo de uma volta. Então, se você fizer 360 graus sobre período, você acha a velocidade angular. Que no caso aqui daria o quê? 360 dividido por meio, isso dá 720 graus por segundo.
Cara, o que faz todo sentido, porque a frequência não está dizendo que é 2 Hz. 2 Hz não são 2 voltas por segundo? Se ele dá 2 voltas por segundo, significa que ele gira 720 graus por segundo. Né? 720 graus são 2 voltas. Nunca jogou Tony Hawk? Tony Hawk no PlayStation 1? Hein? Que tu tinha que fazer vários macetinhos para dar 720, aí 900. 900 era 2 voltas e meia, né? Porque é 720 mais 180. Mas se tu desse 2 voltas e meia, 900, ponto pra caramba, né? Pô, Tony Hawk todo mundo já jogou. Essa molecada é nova, não sei, né? Vocês já jogaram. De repente jogou no Play 3 já. Mas tá aí. 720 graus é a velocidade angular. Veja que em todas essas equações aqui, todas essas informações estão te dizendo a mesma coisa. Que é o quê? Ele está dando 2 voltas por segundo. Olha lá. Período é meio. Se o período é meio, em 1 segundo ele dá 2 voltas, porque ele gasta cada volta meio. Meio segundo mais meio segundo. Frequência, 2 Hz, 2 voltas por segundo. Aqui tudo bem, né? Aqui vai depender do raio, né? Porque 2 voltas vai ser o comprimento de 2 voltas, mas aí depende do raio. É igual a história da pizza, né? Se você comprar uma pizza GG, a borda de catupiry vai ser grande. Se você comprar uma pizza brotinho, a borda de catupiry é pequenininha. Então, o comprimento da circunferência depende do tamanho da circunferência, depende do raio. Aqui tudo bem. Agora aqui, de novo, a mesma informação das outras de cima. Se o cara deu 2 voltas por segundo, significa que ele girou 720 graus por segundo. Sim ou não? Cara, tira um print aí desse início. Tira um print aí, por favor. Rafaela falou, me chamou de velha. Que nada, Rafaela. A gente é raiz, pô. Jogava esse Tony Hawk aí das antigas. Tirou esse print? Show. Por quê? Eu vou te dar uma notícia triste aqui, cara. Vou apagar aqui o catupiry, hein? Deu uma fome agora, hein? Queria manter essa dietinha que eu tô aí até o final do dia, mas não sei se vai dar não, hein? Depois dessa eu vou ter que pedir uma pizzazinha. Mas ó, olha essa informação que eu vou te dar aqui que você vai ficar meio chateado comigo. Qual é a parada? Aqui, desse final. Ó. Você sabe que uma volta corresponde a 360 graus. Não é isso? Você que é jogador de Tony Hawk sabe disso. Porém, cara, 360 graus, que é uma volta, também pode ser escrito como 2π radianos. Aí o matemático meteu o dedo nele. O matemático mexe na nossa física aí, bota o bedelho dele lá e aí dá problema. Por quê? A velocidade angular, você não vai dar em graus, cara. Grau pode até aparecer, mas não vai ser a unidade padrão. A unidade padrão é o radiano. Então, cada volta são 2π radiano. Uma volta completa, que são 360 graus, é 2π radiano. Então, aqui, ó, eu fiz para você ver com grau, que acho que é mais fácil de ver. Mas, ó, nessa letra D, se você quisesse calcular com a unidade do sistema internacional, você faria assim, ó. Ômega é igual a o ângulo de uma volta, só que o ângulo de uma volta pode ser em grau, mas pode ser em radiano. O ângulo de uma volta é 2π radiano sobre o período. Beleza, o período tudo bem, que é o tempo de uma volta. Então você ficaria com 2π sobre meio. E aí 2π sobre meio, dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2, né? Isso vai dar, óbvio, 4π radiano por segundo. Que continua sendo a mesma resposta. Porque olha aqui, né? Aqui, por exemplo, 2 radiano, 2 Hz, 2 voltas por segundo. 720 graus por segundo, 2 voltas por segundo. Cada volta é 2π? Se eu disse para você que a velocidade angular dele é 4π radianos por segundo, 4π é 2π mais 2π. São 2 voltas. 4π são 2 voltas. Porque cada volta é 2π. 4π, então, são 2 voltas. Ou seja, isso aqui eu continuo dizendo para você que são 2 voltas por segundo. 2 voltas por segundo
2 voltas por segundo, 2 voltas por segundo. Todas as informações casam. Entende? Quando você acha um cara, você acaba achando todo mundo. Porque todo mundo vai te dar essa mesma informação. Então qual é a parada? Qual é a diferença do movimento retilíneo uniforme para o movimento circular uniforme? Uma das diferenças é essa, ó. No movimento circular, como ele é periódico, a partícula fica lá girando, girando, né? Sempre com a mesma velocidade, vão aparecer essas duas grandezas que você não tinha no movimento retilíneo, né? Que é o período e a frequência. O tempo de cada volta e a quantidade de voltas por segundo. Essas duas grandezas você não tinha no movimento retilíneo. Você vai ter aqui no movimento circular. E vai aparecer também a velocidade angular, né? Que você também não tinha, porque agora a partícula está girando. Então ela está descrevendo um ângulo. Lá no movimento retilíneo ela estava em linha reta. Cara, tira um print aí. Show de bola. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aí, ó. A Júlia está falando assim, prof, esse movimento que explica o porquê da água não cair quando a gente gira um balde. Júlia, tem a ver, tá? Mas eu vou falar disso depois, mais pra frente, quando a gente falar da força centrípeta. Porque aqui a gente só está estudando o movimento. Mais pra frente, quando a gente falar de força, aí você vai estudar, a gente vai estudar o porquê do movimento. Aí eu vou começar a comentar sobre essas coisas. A gente vai calcular qual é a velocidade mínima para ele dar o looping. Aquele globo da morte. Já viu aquele globo da morte que tem no filme dos Simpsons, diretor? Que o cara anda na moto, né, e dá o looping. Ele tem que ter uma velocidade mínima para ele conseguir dar o looping. A gente vai estudar isso. Mesma coisa do balde. Se você girar o balde devagar, cai. Mas se você girar rápido, não. Tem uma velocidade mínima. Tá? Boa tarde, Arthur. Vi um jogo que relacionava a ideia da força do movimento circular com o conceito da gravidade artificial. Existe alguma verdade nisso? Então, John, de novo, isso aí vai ser falado no movimento, na força centrípeta, tá? Quando a gente falar do movimento circular, mas falar de forças, beleza? Mas a ideia da força do movimento circular com o conceito de gravidade artificial. Sim, então, tem alguns jogos, né? Tem algumas naves espaciais desses filmes e tal, que é um troço girando, já viu? Tipo uma nave que gira. E aí a pessoa que está lá dentro da nave parece que ela está na Terra, se você girar numa certa velocidade. É isso, porque aí a normal, que é a força que o chão faz em você, essa normal vai ter que fazer o papel da força centrípeta. Então ela vai fazer uma força em você, que você vai sentir essa força como se você estivesse na Terra, o chão te sustentando. Então a nave gira com uma velocidade constante e você na nave parece que você está na Terra. Você está olhando lá para fora, você está vendo o mundo girando, mas é como se você estivesse na Terra, porque o chão está fazendo uma força em você, tal qual você sofre na Terra. Mas a gente vai falar disso quando a gente estiver falando de força centrípeta. Mas sim, John, faz sentido, é isso mesmo. Tá? Se não me engano, tem uma cena naquele filme Interestelar, que acho que no final tem isso. Não sei agora também. A Gabriela falou, professor, poderia ensinar a fazer a conta de física? Como assim fazer a conta de física, Gabriela? As continhas, né, que a gente faz, né? A continha, Gabriela, às vezes eu faço aqui ela rápida e tudo mais, porque é uma conta normal, né? Dividir e tal, multiplicar. Isso, eu sei que algumas pessoas têm dificuldade. Às vezes aqui a gente, né, por conta do tempo, a gente acaba correndo, faz uma conta ou outra de cabeça ali. Mas, cara, é muito importante que vocês deem uma olhada nessa base matemática. Você precisa estudar isso, né? Como somar, como dividir e tal. Às vezes tem uma galera que tem dificuldade, fração. Isso, de fato, aqui na física a gente parte do princípio que você já sabe, né? E às vezes isso que traz dificuldade para vocês na física. Porque às vezes vocês têm várias dívidas lá da matemática. E aí quando chega aqui na física se enrola um pouco. Eu sugiro que você, cara, procure um livro. Olha, a dica que eu te dou, Gabriela, e dou para todo mundo que tá aí. Procure um livro, cara, de 6º e 7º ano do ensino fundamental. 6º e 7º ano de matemática. E estuda esse livro, faz esse livro. É a física que a gente precisa aqui. 6º e 7º ano. Você vai saber tudo isso de potência, radical, fração.
Se você fizer um livro de sexto e sétimo ano, você vai ver que é fácil, porque aquele livro é para uma criança de sexto e sétimo ano. E você hoje em dia, agora quando você pegar esse livro, você vai achar muito fácil. Basta só você sentar ali e ver. E tu vai ver que tu vai melhorar muito, tanto na física, quanto na matemática, quanto na química. Tu vai começar a acertar várias questões que você hoje está errando. E às vezes você fala que a física é difícil, que a química é difícil, mas às vezes você está errando por uma base matemática que você ainda tem lacunas. Então faz isso. Pega o livro do sexto e do sétimo ano de matemática, procura na internet aí, pega do priminho, do vizinho, e faz esse livro de matemática. Tu vai ver como é que tu vai ficar afiada. Bom, visto isso, a galera já printou. Deixa eu falar de outra coisa aqui com vocês, cara, que são os acoplamentos. E aí os acoplamentos, eles são importantes, ó. Que é o seguinte, eu, por exemplo, eu posso fazer um disco girar e através desses acoplamentos que eu vou te mostrar, eu consigo fazer outros discos girarem. Por exemplo, o que acontece na bicicleta. Então, olha lá. Acoplamentos. Por exemplo, o acoplamento coaxial. O que é o acoplamento coaxial? É aquele acoplamento que você tem dois discos e esses discos estão presos pelo eixo. Vou fazer um desenho aqui mais ou menos. Olha lá. Imagine que eu tenho dois discos com tamanhos diferentes. Ó. Mas eles estão presos por um mesmo eixo. Olha lá. Pô, ficou bonito, hein? Certo? Você tem dois discos presos num cabo de vassoura ali, ó. Aí se eu girar esse cabo de vassoura, eu giro os discos. Eles estão presos pelo mesmo centro, né? Então, quando eu digo que o acoplamento é coaxial, eu estou dizendo que esses dois discos estão acoplados pelo centro, tá? Coaxial é porque eles estão acoplados pelo centro. Ou seja, mesmo eixo. Perfeito? E aí, nisso aqui, vê se você concorda comigo. Quando eu girar uma volta no cabo de vassoura, esse cara dá uma volta, esse cara dá uma volta. Se esse cara aqui der 10 voltas por segundo, aquele cara dá 10 voltas por segundo. Como eles estão presos no mesmo eixo, tudo que um girar, o outro gira também. Esses caras, eles têm a mesma frequência. Eles têm o mesmo período. Eles vão ter a mesma velocidade angular. Né? Porque se esse cara aqui girar 30 graus, aquele lá girou 30 graus. Eles estão girando juntos. Mas eles não vão ter a mesma velocidade na borda. A velocidade na borda vai ser diretamente proporcional ao raio. Como assim? Quem tem maior raio vai ter a borda mais rápida. Pensa nessa borda aqui, pensa nessa borda. Como as duas têm que dar uma volta juntas, né? Elas estão girando juntas. Essa aqui, para dar uma volta completa, o comprimento dela de uma volta, né? Imagina você ali. Para você dar uma volta completa nesse disco, você vai percorrer um caminho menor do que nesse disco. Nesse disco, para você dar uma volta completa, o teu caminho é maior. É tipo a pizza brotinho e a pizza GG, ó. Certo? Se você tem que comer a borda de catupiry da pizza GG, ao mesmo tempo que o carinha tem que comer a borda da pizza brotinho, você vai ter que comer mais rápido que ele, né? Porque a tua borda de catupiry tem um comprimento maior, a da pizza brotinho tem um comprimento menor. Perfeito? Então, se você tem que correr em volta das duas bordas, ao mesmo tempo, porque elas giram juntos. Imagina que eu fiz um pinguinho de tinta aqui, ó, e girei. Quando eu girei uma volta,
Esse pinguinho de tinta deu uma volta e esse outro pinguinho de tinta deu a mesma volta. Só que nessa uma volta ele percorreu 50 centímetros. E nessa uma volta ele percorreu 2 metros. Então, para ele percorrer uma distância maior no mesmo tempo, ele foi mais rápido. Quanto mais afastado você estiver do centro, mais rápido você está. Entende? Porque você gira junto. Então, no acoplamento coaxial, o disco que tem maior raio tem maior velocidade linear, né? Velocidade tangencial, velocidade da borda. Aqui tá se movendo mais rápido do que aqui. Vou puxar mais esse cara aqui, ó, de V2, ó. E aqui o V1. Certo? V2 é maior. Esse V2 é a velocidade tangencial da borda, né? Show? Agora, o outro acoplamento que você tem é o tangencial. O tangencial não é pelo centro, é pela borda. É quando você liga os discos pela borda, pela periferia. Por exemplo, ó, você poderia ligar os discos através de engrenagens. Olha aqui. Vou fazer uma engrenagenzinha aqui, ó. Rapidinho. Imagina que você tem 2 discos de raios diferentes. Veja, os centros deles não estão ligados. Quem está ligado aqui é a borda. A borda de um está em contato com a borda do outro, né? A periferia de um disco está em contato com a periferia do outro. Não é o centro, igual o coaxial. O coaxial, eles estão presos pelo centro. Aqui eles estão presos pela borda. Olha lá. Então imagine 2 engrenagens. O dente de uma empurra o dentinho da outra. E assim por diante. Então a velocidade com que um dente se move, ele acaba movendo o outro dente. Então aqui, eles vão ter a mesma velocidade linear, a velocidade da borda. Sim, porque é a borda de um que move a borda do outro. Eles têm a mesma velocidade. A velocidade que um dente se move é a velocidade que ele empurra o outro dente. As bordas estão unidas. Então a velocidade nas bordas é a mesma. Aqui as bordas não estão unidas. Quem está unido é o centro. Então eles giram juntos. Mas aí a borda que está mais afastada tem uma velocidade maior. Aqui eu poderia também acoplar pela tangente assim, ó. Por exemplo, através de uma correia, igual você tem na bicicleta. Aqui também, ó, tem uma correia que passa pela borda dos 2 discos. Então essa correia, você vai ter a mesma velocidade em toda ela. É uma correia só, ela tem a mesma velocidade. E como ela passa pelos 2 discos, os 2 discos têm a mesma velocidade na borda. Só que aí, se eles têm a mesma velocidade na borda, eles não giram a mesma coisa. Entende? Um é o contrário do outro. Aqui eles giram a mesma coisa. Aqui não, ó. Porque como a velocidade é a mesma, cada dentinho que passar aqui corresponde a um dentinho que passou. Cada dentinho aqui é um dentinho aqui. Então, se esse cara tem 10 dentes e esse cara tem 50 dentes, quando esse cara aqui der uma volta completa, passaram 50 dentinhos. Ele teve que empurrar 50 dentinhos da outra. Então, quando esse cara der uma volta completa, se ele tem 50 dentes, esse aqui teria que dar 5 voltas, porque ele só tem 10 dentes. Ou seja, aqui, a frequência e o raio são inversamente proporcionais. O que significa isso? Quem tem maior raio gira menos vezes. Esse cara que é maior, ele só dá uma volta ao mesmo tempo que esse aqui deu 5. Quem tem menor raio gira mais vezes. Perfeito? Então a frequência ou a velocidade angular, ó, são inversamente proporcionais. Porque frequência e velocidade angular é a mesma ideia, né? Aqui eu estou falando em número de voltas, aqui eu estou falando em ângulo. Mas é a mesma coisa. Né? Quando esse cara girar 360 graus, esse cara aqui teve que girar
Pô, 1080 graus. Ou seja, teve que dar várias voltas ao mesmo tempo que esse cara deu uma. Então, por exemplo, o princípio da bicicleta é esse, ó. Olha a bicicleta. Você tem aqui um pedal, né, preso a uma coroinha ali, ó, né? Você tem esse pedal aqui que tem esse disco, tá preso a essa catraca e aqui você tem o pneu. Né? Tá lá o pneu. Aqui o pedal, ó. Pedalzinho da bicicleta. Aí é o seguinte, ó. Vamos supor que esse disco aqui, ele é 4 vezes maior que esse. Então vamos supor que esse cara aqui tem um raio de 20 centímetros e esse disquinho aqui, essa catracazinha, tem um raio de 5 centímetros. Tá? Então ele é 4 vezes maior que aquele. O que isso quer dizer? Ó? Frequência e raio são inversamente proporcionais. Então quando esse cara aqui der uma volta, o pequenininho, como ele é 4 vezes menor, ele vai ter que dar 4 vezes mais volta. É inverso. O menorzinho vai ter que dar mais voltas. Se ele é 4 vezes menor que aquele, a cada uma volta desse, aquele cara ali dá 4 voltas. E quando o pequenininho dá 4 voltas, por quê? Eles estão acoplados pela borda, pela tangente. Quando o pequenininho dá 4 voltas, ele também está acoplado a um terceiro disco, que é o pneu, que é a roda. Então esse disco aqui, ele está preso na roda pelo mesmo eixo, né? Olha lá, o disquinho e a roda. Tem um eixo ali que liga esse disquinho à roda. Quando então esse disquinho der 4 voltas, olha lá, o que vai acontecer com a roda? Ela vai dar 4 voltas também, porque eles estão presos pelo mesmo eixo. Então, entendeu a jogada da bicicleta? Você dá uma pedalada num disco que é 4 vezes maior que o outro. Então, quando você dá uma pedalada, esse cara, como está acoplado tangencialmente, se lá deu uma volta, aqui tem que dar 4. Frequência e raio são inversamente proporcionais. O cara que é 4 vezes menor tem que dar 4 vezes mais voltas. Aí, esse cara gira 4. Mas como ele está preso no pneu pelo mesmo eixo, quando ele gira 4, o pneu também gira 4. Então, a cada uma pedalada, o pneu anda 4 voltas. Acabou. Você tem aí o ganho da bicicleta, né? E você pode perceber que essa bicicleta, ela tem 3 tamanhos aqui. Já viu, diretor? Que essa coroa tem 3 tamanhos e aqui tem 6, né? Tem vários disquinhos ali, tipo um degradezinho ali, né? Vai diminuindo. Cada dupla dessa é uma marcha. Por isso que o cara fala, bicicleta de 18 marchas. Por que 18 marchas? Porque aqui tem 3 e aqui tem 6. 3 vezes 6, 18. A marcha pesada é aquela que aqui está no maior e aqui está no menor, ó. Porque aí quando essa grandona der uma volta, a pequenininha, que é muito menor, dá várias. É a marcha pesada, que você dá uma pedalada e a bicicleta anda pra caramba. Quando é que é a marcha leve? A marcha leve é quando aqui está no menor possível e aqui está no maior possível. Porque aí eles são quase do mesmo tamanho, diretor. Aí, ou seja, se é quase do mesmo tamanho, é quase 1 para 1. É quase uma volta para uma volta. Então tu pedala, pedala, pedala e não sai do lugar, né? Seria a marcha leve. E a bicicleta de 18 marchas é cada dupla que você pode formar. Com 3 discos aqui e 6 aqui. Show de bola? Esses são os acoplamentos, cara. Isso é muito importante. E você precisa fazer exercício disso. Eu mandei no material aí alguns exercícios. Cara, faça os exercícios. A gente tem aqui na nossa plataforma também diversos exercícios resolvidos, com gabaritos, com resolução. Entra lá, resolve os exercícios, tenta fazer, olha a solução. Tá com dúvida, não conseguiu? Manda pra mim. Mas, cara, é exercício. Tu vê que não é muito difícil, as coisas são bem lógicas. Mas, claro, é muito detalhe. Tem muito detalhezinho que você só pega fazendo exercício. Show de bola? Beleza? Beleza, diretor? Isso.
Deixa eu sair da frente pra galera printar e daqui a pouco eu tô de volta pra nossa Física 2, valeu? Não vai embora não, fica aí. Beijos. Valeu, valeu. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assinem proenem.com.br.